essa é a sua rádio. Melhor da tarde. Com Eli Rodrigues. Muito bem, muito bem. Nós estamos de volta agora, 15 horas e 31 minutos dessa tarde ensolarada em Santa Rosa, temperatura na casa dos 33 graus. E eu quero, então, dar as boas-vindas a ela, que é de casa, né? Mas que está aqui com a gente hoje para compartilhar seus conhecimentos acerca de um tema muito importante e urgente, que é o ECA Digital. Doutora Márcia Regina Schulz, bem-vinda de volta aqui à nossa Rádio Fema, minha querida. Que prazer o nosso poder te receber aqui. Boa tarde a todos. O prazer é meu, né? Para quem está nos ouvindo, para quem está nas redes sociais também. É um imenso prazer toda vez que tu me convida e a gente consegue alinhar as agendas ali, dar certo e vir aqui para conversar, para trazer conhecimento, para trazer informação principalmente. E esse tema aqui é um tema que nos é necessário e que futuramente vai nos custar muito caro como sociedade, caso a gente não tenha algumas atitudes que a gente precisa dar uma olhada para nós como pais, como tios, como a família em si, a sociedade, para ajudar a nós e os nossos jovens, né? Maravilha. Então eu sou prof na FEMA há 5 anos mas já dou aula para formação profissional, que é uma paixão que eu tenho, dar aula e me eleva como ser humano, né? Já desde 2014, então... E sala de aula? Sala de aula desde 2014. Quase todos os dias? Vou começar quase todos os dias a partir da semana que vem, mas por enquanto eu só na terça-feira e na quinta com o Tec Segurança e Trabalho. Então, a gente tá sempre nesse movimento, né? E se eu não tô em sala, eu tô fazendo uma palestra, ou tô fazendo uma outra atividade, ou nas minhas redes sociais, ou no fórum também, né? Como advogada. Então, a gente tá sempre em movimento, a vida é movimento, né? A vida é movimento, doutora Márcia, e inclusive já vou começar aqui comentando um post que tu fez nas suas redes sociais. Segue aí, como é que é o teu endereço na Márcia Regina Schulz. Esse conteúdo foi do WhatsApp da doutora Márcia, que eu repostei aqui no nosso Abri o Melhor da Tarde, falando sobre o 1º de abril, né? Que é um dia inteirinho dedicado à mentira, e que a gente, como a gente falava aqui nos bastidores, inclusive, que a gente não promova a mentira no dia de hoje, mas que a gente reflita acerca dela. Inclusive também tem um viés legal para isso, que foi o que você colocou no post, não é mesmo? Exato. Esses dias comemorativos, entre aspas, né? No meu modo de ver, são dias mais reflexivos, né? Então, o 1º de abril, há muito tempo atrás, né? Que não é tão tempo atrás assim, porque eu sou analógica, né? Eu sou do século passado. A gente utilizava esse dia muito para criar histórias mentirosas, e então isso é uma questão cultural, né? Com o tempo a gente começa a perceber como sociedade que o fato de mentir pode nos causar alguns problemas jurídicos e futuramente econômicos, caso precise de pagar uma indenização para alguém, né? E como a gente estava comentando antes, a mentira, ela tem um preço muito alto também para minha imagem como profissional, como pessoa, né? E viver num estado de mentira vai nos levar a questões psicossociais que amanhã depois eu posso prejudicar a mim e principalmente prejudicar o outro, né? Então, a injúria, a calúnia, né? A difamação pode estar envolvido nessas questões, tudo vai depender do contexto, né, da fala. Ir numa delegacia, por exemplo, e inventar uma história lá, criar uma história e fazer um depoimento falso, né? Tudo isso são questões que são criminalizadas no Código Penal. Então, o dia de hoje é um dia reflexivo para não fazer, né? E para a gente perceber que tem, sim, algum meio de ser sancionado caso a gente cause algum problema, né? Algum prejuízo. E a frase muito marcante aqui da doutora Márcia, que eu vou trazer agora, provavelmente também até o final do programa, porque eu achei muito, muito bacana. A mentira pode até ser rápida, mas a perda de confiança pode ser definitiva. Quão sério é a mentira, né? Exato, né? Como a gente estava também conversando antes nos bastidores, a credibilidade que se perde, né? A gente perde a credibilidade. Tu pode ter 50 anos de uma carreira excelente e às vezes por uma mentira ou por uma omissão, né? Tu criar alguma história para
vamos já engajar aqui com as questões de redes sociais, para você pegar um engajamento, por exemplo, de rede social, você pode, no momento que você for descoberto, você vai perder toda a credibilidade profissional e pessoal que tu teve nessa trajetória que você estudou, que você é o profissional que você é, né? Maravilha, maravilha. Olha aí, a gente já nessa abordagem, né? Mas vamos continuar na questão das redes sociais, porque a gente tem hoje como pauta principal o ECA Digital. E eu quero, doutora Márcia, que você explique pra gente o que é o ECA Digital, e aí a gente vai adentrando, então, a nossa pauta. O ECA Digital, para algumas pessoas, vai ficar mais conhecido como a Lei Felca, né? Que é o menino aquele que fez algumas denúncias de coisas que estavam acontecendo nas redes sociais, que não se estava tendo um olhar devido como teria que ter sido, né? Sim. Desde o começo, né? Então, a gente sempre diz que a lei, ela nasce velha, né? Então tem que acontecer o fato para depois nascer a lei. Mas a gente já estava sentindo como sociedade, durante e pós-pandemia, que acelerou muitas questões, né, sociais, que esse mundo estava muito liberto, né? Um excesso de liberdade. E a gente não estava entendendo como sociedade, como família, que o mundo digital é o mundo real. Eles estão interconectados, eles estão conectados. No momento que eu coloco um filho de 3 anos de idade lá no bairro Cruzeiro, mando ele chegar lá no bairro Sulina, eu não vou fazer isso na vida real, mas no momento que eu dou para ele um celular, que ele possa deslizar nessas ruas da internet, eu estou fazendo praticamente a mesma coisa, porque ele precisa de supervisão minha para sair do bairro Cruzeiro para ir até a bairro Sulina, né? Boa analogia. Então, e no momento que eu faço isso, só porque ele está dentro de casa, na sala, mesmo que ele esteja ali sentado no sofá e eu estou junto com ele, eu não estou supervisionando, eu estou dando um mundo que eu ainda como adulto desconheço, porque eu acho é isso que nós ainda como adultos precisamos compreender melhor, né? Que esse mundo digital nós não conhecemos, nós estamos estruturando para um futuro próximo toda essa questão legislativa, educativa, então é a sociedade em geral unida para saber como que a gente vai tratar disso, porque isso é novo para todo mundo, né? É novo para os pais, é novo para a escola, é novo para a política, para as políticas públicas que vão vir e que já temos, né? Então é isso que a gente precisa ter, essa percepção, né? Que esse mundo que está numa tela é o nosso mundo real também, né? Então todos os crimes que acontecem na vida real, eles vão acontecer no virtual também, em outras formas, mas ele acontece também. E eu sempre dou um exemplo, tu vai ter que me cortar quando é pra parar, viu? Porque eu começo, não paro mais, né? Tô ouvindo. Eu sempre dou um exemplo do estupro virtual, né? Até pouco tempo isso nem se cogitava, né? O que é isso, né? E assim como acontece na vida real, acontece no virtual. Então, os dois são criminalizados. Então, se a gente for falar de omissão, negligência da família, né? E eu sempre trago nas falas que eu falo também que o ECA Digital é um reforço do Estatuto da Criança e Adolescente lá da década de 90 já. Só que são em ambientes diferentes. Um é o ambiente real e o outro ambiente digital, mas que estão interconectados. Um não vai excluir o outro, pelo contrário, um vai exatamente. Um fortalece o outro, né? Então, lá na década de 90, nós não tínhamos essa realidade tão explícita assim do uso da internet, até porque estava em desenvolvimento, aquela coisa toda, todos não tinham acesso, né? Era mais restrito. Hoje não. Hoje todo mundo tem acesso, né? As televisões hoje, quando você compra uma televisão, ela te bota num mundo muito louco, vamos dizer assim, né? Tu pode comprar pela televisão, tu pode fazer tudo, as casas inteligentes, né? De canais, é um mundo ali. Smart TVs, né? E outra coisa que eu sempre digo, que o que a gente tem ainda é territórios físicos. Quando a gente vai falar de internet, esse limite territorial não existe. Porque eu posso estar aqui e eu posso estar na França, sentada em casa no sofá, e com a inteligência artificial agora, com os vídeos, né, tão realistas, é como se eu estivesse lá.
né, passeando, viajando, conhecendo cultura e assim por diante. Então, quando eu não tenho conhecimento, às vezes nem bem da onde eu sou, e ainda eu jogo ainda essa criança, esse adolescente para um mundo que eu não conheço e que ela também não conhece, eu estou de alguma forma sendo omisso como pai ou responsável, né? Que a gente pode ir tratando dessas questões. O que o ECA Digital vem e diz aí voltando, o ECA lá nos anos 90 diz, artigo 4º, é dever da família, da sociedade, do poder público, da escola, blá, blá. Aí ele vai elencar, mas ele diz bem claro que é dever da família, o dever de vigilância, né, de cuidar, de estar sempre junto com a criança e com o adolescente. Então, adolescente menores de 12 e crianças menores de 12 e adolescentes acima de 12, né? Então, o ECA Digital vem e diz assim, a mesma coisa. É dever da família a vigilância dessas crianças. Inclusive em todo o ambiente virtual. Em todo o ambiente virtual. O que vai acontecer? As plataformas estavam muito livres, né? Elas podiam fazer o que elas queriam, do jeito que elas queriam, com a engenharia que elas têm e que elas estão produzindo, porque elas querem lucro, né? Quanto mais você visualiza, quanto mais você fica rolando tela, mais elas vão lucrando. O objetivo delas é lucro. É uma empresa, né? Então, o ECA Digital vem e diz assim, não, essa rolagem não pode mais existir. Algumas formas de bloquear alguns tipos de conteúdo vai ter que começar a ter. E se não tem ainda, vai ter que ter, né? Então, tem todos os meios já conhecidos, como polícia, Ministério Público, que a gente pode fazer denúncias, né? Que a plataforma não está respeitando, como também vai ter a Agência Nacional, né? Que vai começar a cuidar dessas denúncias de pais. Mas o que eu quero dizer com isso? Pais e mães, não é meu mundo. Eu também sou do século passado, como eu falei antes, e eu não sonhava com um telefone celular do jeito que é hoje, aos meus 15 anos. Só que, no fato de eu não ter vivido isso, não significa que eu não tenho que buscar esse conhecimento. E fazer algo aquela pessoa que você é responsável, né? Exato. Eu, como mãe, por exemplo, doutora Márcia, eu não vou não poder alegar desconhecimento da tecnologia para simplesmente entregar um celular na mão do meu filho e deixar que ele use do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, pelo tempo que ele quiser. É isso? Não, eu não posso alegar isso, porque se eu tenho o dever de vigilância, antes de eu dar uma faca para um filho, eu tenho que explicar para ele para que serve aquela faca, né? Então a gente pode fazer várias analogias com coisas bem simples do dia a dia. Eu tenho né? que ter a segurança de que ele não vai se machucar com ele. Ele tem toda a coordenação motora e toda a emoção, como é que se diz? A cognição? A cognição para lidar com esse objeto cortante sem se machucar ou machucar alguém. Exatamente. Então eu não vou chegar dando as coisas assim para ele, né? Na vida real. A mesma coisa acontece com o telefone celular ou o tablet, assim por diante. Então, se eu não conheço aquele sistema onde a criança tá ali, YouTube, aí o famoso Roblox, que ficou famoso agora, mais do que já era, né? Era famoso só com as crianças e adolescentes. Os pais estão descobrindo agora que esse negócio existe, né? E outros jogos que também existem, que se eu não sei qual é até onde o meu filho hoje, na idade que ele está, atinge de cognição, eu não posso expor ele ao excesso de informações que ele não tem capacidade intelectual de conseguir discernir, né? Então, porque ele está em formação. Então, se eu dou excesso nós temos um outro problema hoje com eu considero um problema, porque eu considero um problema de saúde pública, essas questões, por causa que crianças com excesso de informações, excesso de uso de telas, etc., elas às vezes ficam inquietas. Né? Elas já estão desenvolvendo ansiedade, depressão, quando você tenta tirar a tela. A né? informação que a gente tem é que há um número bem mais acentuado de registro de crianças com depressão, com ansiedade, com pânico, com inclusive número de suicídios entre adolescentes. Então, atribuindo isso, ao que tudo indica, ao uso excessivo de telas. Adolescentes que não dormem à noite, viram à noite jogando, no outro dia estão dormindo na sala de aula, dormindo na carteira. Aí vem o dever de vigilância dos pais, né? Criança tem que dormir cedo.
Esse negócio do criança dormir muito tarde, porque no outro dia ela tem que estar acordada para entender todo esse ciclo do dia a dia dela, né? Ela tem que nós temos a lei do brincar que a gente veio falar ano passado aqui, né? A criança tem que brincar. Ah, mas ela tá brincando. Não, com a tela ela não tá brincando. Com a tela, tá tendo um evento muito interessante ali no Centro Cívico, né? Que é o nosso cinema, sobre o TEA, né? O transtorno espectro autista. E o que mais se bate hoje, e a gente tem que lembrar que temos crianças também com outros tipos de transtorno, assim, por exemplo. Essas crianças expostas, então, também às telas, faz com que a gente acabe, sem querer, causando prejuízos a elas, né? Porque elas já têm um diferencial de aprendizagem, cognição e assim por diante. De uma forma bem simples de explicar, né? Mas se eu exponho ela a um conteúdo que não é, às vezes, para ela, eu vou acabar atrapalhando mais ainda todo o processo dela e não ajudando, porque tem que estar ligado isso. Os pais têm que estar ligados à escola tem que estar ligado, no caso de crianças com espectro autista, por exemplo, as terapeutas, né? Então, todo mundo falando a mesma língua, do mesmo jeito, para que a gente consiga estruturar qualquer tipo de criança, porque senão você desestrutura essa criança intelectualmente, automaticamente você desestrutura ela socialmente, porque ela vai ser mais briguenta, ela vai ser mais inquieta, ela vai ter dificuldades de relacionamento, ela não vai querer olhar para o outro, porque a tela é mais interessante, é mesmo? Nós adultos ficamos muito tempo às vezes na tela. Existe toda uma questão, né, que a neurociência mostra, comprova dessas alterações nessa área do cérebro da criança para se autorregular. Então, eu acredito que também por isso, né, a gente vê tantos casos aí, registro de crianças, quando retira a tela delas, elas simplesmente vão para cima, seja lá quem for que ouse tirar aquele aparelho dela, né? Em virtude também disso, doutora. Exato, porque é como se fosse uma droga, como se tu estivesse dando qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Quando a pessoa está viciada, ela vai ter um sentimento de abstinência. E as telas estão fazendo essa mesma coisa com as crianças e os adolescentes. Os adultos, às vezes, também estão tendo, né? Nós temos aquela lei da proibição dos telefones celulares nas escolas desde 2002, aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos um dos estados pioneiros na proibição, lá quando se falava dos celulares basiquinho lá, não é essa coisa que nós temos hoje, né? Então lá já devia ter dado uma freada nisso aí dentro do ambiente escolar, mas se foi deixando, né? Vamos ver onde é que dá. Aí a gente agora viu que o que deu não tá dando certo. Tá bem pelo contrário, tá dando errado. Porque num grupo grande de crianças, se você sai para observar elas, e que hoje você sai numa lanchonete, você sai num parquinho e o pai e a mãe estão com a criança, geralmente a criança está mexendo no celular enquanto o pai e a mãe estão almoçando, está jantando, porque eu preciso de sossego. A gente sempre fala que a gente entende isso, né? Mas quando eu tenho um serzinho ou um adolescente que eu sou responsável, eu tenho que ter um olhar mais apurado para essas questões, né? Porque a criança, ela tem que aprender a interagir. Se a criança não aprende a interagir, ela não vai ser uma criança muito sociável. E ela vai ter dificuldades, inclusive, às vezes, de perguntar para a professora uma dificuldade dela de aprendizagem. E daí vamos começar a diagnosticar ela com um monte de coisa que ela não tem. O que ela tem? Ela está com preguiça. Ela está com preguiça de falar, ou ela não sabe falar, porque ela interagiu muito com tela e não interagiu com gente. E para mim aprender a interagir com pessoas, eu preciso interagir com pessoas, né? Meio claro, mas olha, não é uma tarefa fácil. A Eli Rodrigues também é mãe, eu tenho meus pequenos, já andei compartilhando aí que a gente às vezes perde um pouco a criatividade, não que perde a criatividade, mas acabam assim, a gente tem que criar algo diferente. Outro dia contei que comecei a riscar as paredes com os meus guris, ficaram meio apavorados comigo, mas sabe aquela coisa, no momento em que tu quer fazer de tudo para que eles se sintam bem e que você também
tenha esses momentos longe das telas, né? E que seja criativo. A gente risca as paredes, depois a gente limpa as paredes também, né? A gente vai exercitando essa relação. Mas, doutora Márcia, na prática, com relação ao ECA digital, os pais, as famílias que não atentarem para isso, que simplesmente deixar rolar do jeito que tá. Tem as penalidades? Como é que vai funcionar isso? Sim, é como o ECA normal, né? Lá dos anos 90, né? É a mesma coisa, né? Se o pai e mãe, ou aquele que está responsável pela criança e pelo adolescente, for negligente, não te fizer esse dever de vigilância, pode sim, né, sofrer algumas sanções jurídicas em questão de se responsabilizar, né? Conselho tutelar, tudo. Tem que haver denúncia? Pode, deve, né? Como que a pessoa deve proceder? Em que situação em que se percebe o risco dessa criança que está sendo exposta e que pode ser feita a denúncia? A denúncia, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Por exemplo, uma criança que está dentro de um jogo ou dentro, recebendo mensagens de alguma pessoa. A escola, vamos dar um exemplo da escola, então acho que vai ficar mais fácil. Vamos dizer que a escola descobre que as crianças de quarta, quinta série, criaram um WhatsApp, né? Porque sempre tem alguém que vai contar naquele grupo, né, pra gente. Então, criaram esse WhatsApp e lá nesse WhatsApp eles estão denegrindo a imagem de outro colega, lá eles estão denegrindo a imagem do professor, falando mal da mãe do coleguinha que não tá no grupo, né? Ou, sei lá, inventando figurinha. Quando eu falo isso nas palestras, que eles não podem ficar fazendo figurinha das pessoas, isso é ilegal, eles me regalam os olhos enormes, né? Meu Deus, eu já fiz um crime e não sabia, né? Mais ou menos assim. Não é mais réu primário. Não, já são tudo. Tanto já cometeram alguma infração e não deveriam ter, depende da idade, não deveriam ter feito, né? Então, quando a escola, voltando ao exemplo, descobre isso, é dever da escola não só chamar a família, mas dependendo do contexto, se for um contexto criminal, muito, né? Esse contexto criminal deve a escola levar isso a Ministério Público, Conselho Tutelar, polícia e assim por diante, né? A gente tá cheio de exemplos nas redes sociais agora de adolescentes que acabaram sendo ou expulsos ou por um tempo determinado não puderam participar das aulas por ter feito algumas imagens de colegas, né? Ter mexido com inteligência artificial ali e ter exposto aquelas colegas ou ameaçado as colegas de alguma fala mais profunda, né? Então, isso é um dever da escola também, esse dever de denúncia, né? Assim como uma avó, assim como um tio, assim como a amiga, uma vizinha, uma madrinha, alguém que vê que essa criança está sendo exposta demais e os pais estão negligenciando aquilo. Você alerta, tu viu o que ela está olhando? Tu viu o que ela fez, né? Então, às vezes, esses dias eu mandei um print do adolescente de uma amiga minha, eu disse pra ela assim, olha quem apareceu pra mim no meu TikTok. Mas ele apareceu como um amigo, né? Porque é da região, né? Aí ela disse assim, se tu vê alguma coisa, tu me envia na hora. Eu digo, calma, eu só disse que ele apareceu pra mim, né? Então ela já tá atenta que se aparecer alguma coisa que não condiz, é pra mim avisar ela. Então acho que é isso, quando a gente faz uma rede de apoio, né? A criança e o adolescente, mais o adolescente, não vai querer que o pai e a mãe às vezes sejam amigo dele, né? É verdade. Né? Mas com certeza. Não vai querer. Então, bloqueiam. Eles dão um jeito do pai e da mãe não ter acesso àquela só ali a turma, né? Mas eu tenho às vezes uma rede de apoio, né? Que consegue chegar nesse meio. Então qualquer um pode fazer uma denúncia quando você observa que essa criança e adolescente, tanto psíquico como físico, tá correndo risco de acontecer alguma coisa com ela, né? Então, hoje nós temos o cyberbullying, que o bullying acontece, né, na vida real, cyberbullying também no mundo virtual, né? Doutora, eu quero ainda te aproveitar aqui, porque eu tava com a matéria do Ministério Público e agora já 15 horas e 54 minutos, tempo voa, né? A gente nem vê aqui, nós batendo esse papo sobre o ECA digital, e eu comentava contigo sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que lançou um site decodificando os sinais para alertar sobre o significado oculto dos emojis e símbolos na internet. Você teve uma fala agora recentemente aqui no município, né, de Senador Salgado Filho, acerca também dessa temática. Conta pra gente um pouquinho assim do que tu alertou. Essa palestra foi bem interessante, que eu fui lá para conversar com ele sobre deepfakes, né, que são os vídeos
Porque o criminoso, ele precisa de 3 segundos 3 segundos que ele pegar dessa entrevista minha ali na internet, ele consegue fazer um vídeo de 2 horas eu falando uma coisa que eu não tô falando, com a minha imagem, com o meu tom de voz, como se fosse eu, né? Então isso são deepfakes. E fui lá para falar isso sobre os fake news, deepfakes, eles têm que pesquisar mais, que eles têm que cuidar do que eles estão assistindo, que eles estão olhando. E eu trouxe para eles também um pouquinho do ECA e expliquei para eles que os algoritmos vão começar a captar eles com aquilo que eles estão utilizando e fazendo na internet. Então, esse programa, não é programa, como é que é o nome? É um programa, né? Tá. Do Ministério Público, é bem interessante porque ele faz com que os pais aprendam, não só os pais, mas os adolescentes também já podem aprender, que alguns desenhinhos, algumas figurinhas, né? E daí, então, eu vou dar um exemplo, a berinjela tem cunho sexual, a pizza, né? Então, às vezes você usa com o intuito de estar conversando com o coleguinha falando sobre pizza mesmo, né? Mas o algoritmo vai entender aquilo como esse diálogo, né, entre criminosos. E isso vai começar a aparecer para ti conteúdos e amigos que têm esse intuito de conversar em cunho sexual por causa dessa figurinha, desses emojis. Então, é preciso que eu conheça a linguagem da internet, para mim não usar ela, para ela não começar e explicar e a trazer para mim essas pessoas. E é isso que o ECA Digital também pede. Ordena, né? Para as plataformas. Se a criança tiver uma rede social, ela vai ter que estar linkada a um adulto. Então, responsabiliza mais o adulto de novo sobre aquilo que a criança está olhando. Então, é eu que vou decidir. O ECA Digital diz que a rolagem não vai mais existir. Não pode mais se a conta é para uma criança, né? Então, por quê? Até por causa do excesso de consumo, sim, né? E o conteúdo viciante, né? Exato, é viciante. Até porque agora, mais recentemente, houve salvo engano, a primeira condenação de uma internauta que teria, então, processado a Google e mais o Insta. Exato. A Meta. A Meta. Ela se diz, então, vítima, viciada nas telas em virtude da forma como o conteúdo é exposto. Salvo engano, houve condenação. Sim, houve uma condenação. E aí é que tá, né? Quando a gente expõe as crianças e elas ficam viciadas, é como qualquer outro vício, é difícil você tirar, né? Você não perde o vício, você controla. É diferente, né? Então, é isso que eu tenho que ter esse olhar mais aprofundado. Então, as plataformas vão ter que melhorar essas questões de proteção das crianças e dos adolescentes, né? Os adolescentes, quando eu faço palestra, eles ficam assim meio assustados quando eu digo que é dever dos pais deles pegar os telefones deles e que o telefone deles não poderia ter senha. E é dever dos pais olhar o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando. Isso é um dever dos pais. Então, enquanto eles não completar 18 anos, não tem de dizer que o pai e a mãe não podem mexer no celular. Eles devem. Porque o ECA diz que deve, o ECA Digital está reforçando que deve. Então, não adianta discutir. Tem que dar e pronto. Porque se eles, às vezes, se envolvem em algum tipo de crime, o pai e a mãe vão ser responsabilizados. Ou eles, dependendo da idade, né? Sim. Junto com o pai e a mãe. Então, é por esses olhares que a gente tem que ter. E se a gente entende, para finalizar esse programa da decodificação, se a gente entende essa linguagem, a gente ensina para as crianças, ou aprende junto com elas, com as crianças e com os adolescentes, o que significa essa linguagem, e a gente evita de começar a receber esses tipos de conteúdos, né? Maravilha. Doutora Márcia Regina Schultz, a gente ficaria muito tempo aqui conversando, mas aí o tempo agora, então, urge a gente ir adiante com a programação aqui do Melhor da Tarde, mas muito, muito obrigada, né, pela tua vinda até aqui. Tu sabe que tu é de casa, pode voltar sempre. Já vamos agendar a próxima pauta, porque já tem assunto aí pra gente trazer mais informação. A gente cumprindo o nosso papel de informar, de alertar, né? E ainda mais sobre essa temática tão urgente, né? Vamos
Vamos conversar mais vezes, pode ser? Claro que vamos marcar de novo, vamos marcar umas 3 horas, um dia inteiro conversando, né? Chamando o povo para conversa também. Eu acho que a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: estamos todos aprendendo. Nós, alguns pesquisadores dizem que nós somos 5 gerações convivendo juntas. Outros já dizem que nós somos 7. Uau. Então, como nós estamos numa fase de aprendizagem, vamos sentar, conversar, dialogar e alinhar essa proteção da criança e do adolescente. Fantástico. Até uma próxima, minha querida. Eu que Vamos agradeço. dar um tchauzinho aqui pra quem tá com a gente. Vem pra cá, sintoniza, se conecta com a gente, @Rádio Fema FM, o programa Melhor da Tarde contigo até às 17 horas. E tá chegando música, inclusive homenageando aqui a nossa querida convidada de hoje, doutora Márcia Regina Schultz. Segue essa grande profissional aí nas redes sociais que você vai estar sempre bem informado. Melhor da Tarde. Quer começar a ganhar dinheiro mais rápido? Quer aprender algo útil e já sair aplicando? Na Fema você não perde tempo, você evolui. Faça o curso de auxiliar de laboratório e venopunção. Curso prático e rápido com apenas 10 horas de duração e com alta demanda no mercado. Ideal para renda extra ou nova profissão. Resultado em pouco tempo. Vagas limitadas. Não deixe para depois. Inscreva-se no site da Fema ou pelo telefone 3511-9100. Fema, o seu futuro começa agora. Atenção Gira Lover. O Gira Cardápio dos Girafas possui a linha de lanches com hambúrgueres e seus combos, churrascos e ainda sobremesas extraordinárias.